Leitura do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, Minoru Nakahashi. 13ª aula. Entregar nas mãos de Deus. Salmo. Pelo estreito caminho, mesmo impedido pelo mal, prossigo entregando-me à vontade de Deus. Nada temerei. Mesmo que sérios conflitos aconteçam, a proteção de Deus está sempre comigo. Estou tranquilo, embora não seja fácil agora viver. Corpo, alma e espírito a Deus entreguei. Como foi dito na primeira aula, Meixo Sama nos ensinou que o caminho para a nossa evolução espiritual possui 3 etapas. A primeira delas corresponde à purificação, que elimina as impurezas de nossos corpos espiritual e físico. Dessa forma, conforme sua alma se purifica, o iniciante vai alcançando níveis superiores de sabedoria, isto é, ele se qualifica para a segunda etapa, na qual começa a trilhar o caminho para a iluminação, estágio em que adquire as condições para discernir o bem do mal, o certo do errado, pois tudo fica mais claro e nítido. Esse nível de consciência se chama Satori. Em qualquer religião, tendo como principais exemplos o budismo e o cristianismo, os adeptos que desejam seguir o caminho da evolução espiritual percorrem estes mesmos passos. Por último, deve-se alcançar a terceira etapa, que é a da unificação, isto é, a união perfeita com Deus, condição em que não há mais divisão entre o ser humano e o Pai Criador. Nessa fase, todas as ocorrências comprovam a presença de Deus atuando na vida daquele indivíduo. Esse é o último estágio que o ser humano pode alcançar. No caminho da iniciação, o aprendizado que se deve tomar como fundamental é, antes de qualquer tarefa, quer seja na dedicação diária, na canalização do Jorei, quer na orientação e mesmo na leitura e prática dos ensinamentos de Meixo Sama, pedir ao alto que tudo transcorra conforme a vontade de Deus. Esse posicionamento é imprescindível. Na canalização da luz divina, por exemplo, antes de iniciá-la, deve-se pedir a atuação de Deus e Meixo Sama, tendo a consciência de que o nosso corpo é apenas um instrumento durante esse ato sagrado. Se o ministrante pensar que é ele quem está atuando, esse pensamento atrapalhará a emanação da luz. Além disso, é uma prova de que esse Mamerito ainda não está suficientemente purificado, ou seja, ainda se encontra no início do primeiro estágio do aprimoramento, e é por essa razão que sente dificuldades em entregar o problema nas mãos de Deus. Se conseguisse deixar o assunto aos cuidados do alto, para que o Senhor resolvesse e atuasse na solução de qualquer contratempo, tudo transcorreria mais facilmente e o resultado sempre seria maravilhoso. Num dos ensinamentos, Meixo Sama conta o relato de um ministro que tinha a incumbência de fazer palestras para grupos de pessoas que ainda não conheciam a doutrina. Quando retornava, sempre comunicava ao mestre se tudo havia fluído, sem problemas ou não. Analisando a questão, ele mesmo observava que nos dias em que tudo tinha dado certo, antes de iniciar sua missão, havia pedido para tudo ocorrer de acordo com a vontade de Deus. Assim, concluía que por ter recorrido ao alto, terminara sua tarefa de uma maneira melhor, muito além do que sua capacidade alcançaria. Na questão da canalização de Jorei, essa atitude de pedir que Deus atue é o mais importante, pois fornece as condições para o Pai Celestial agir. Quando não procedemos dessa maneira, isso corresponde a nos colocarmos em primeiro lugar, deixando o Criador em segundo plano. No entanto, para que tudo transcorra com tranquilidade,
É essencial deixarmos o Espírito Divino atuar em todos os níveis e situações. Ademais, é preciso reconhecer que o potencial do ser humano para resolver algo é limitado. Mesmo agindo corretamente e esmerando-se para fazer tudo bem feito, não é possível ir além da capacidade humana e, por isso, deixar que Deus atue com sua ilimitada força é uma sabedoria que abre o caminho para o terceiro nível, ou seja, o da união perfeita com o Criador. Alcançando essa condição, os milagres passam a ser acontecimentos comuns. De fato, apenas quando estamos com Deus, essas dádivas ocorrem. Somente Ele tem o poder e a força para realizar esses feitos prodigiosos. Enquanto seres humanos e sem a presença divina ao nosso lado, nada acontece. Todas as situações transcorrem da forma como foram previstas, dentro da expectativa geral. O valor da fé e seu sabor, contudo, residem justamente nesses acontecimentos admiráveis. Quando caminhamos com o Pai do Céu cotidianamente, percebemos a divina atuação e observamos o desenrolar de seu plano. Com essa convivência, damos-nos conta da maravilha que é essa presença. Portanto, para alcançarmos esse estado de unificação, a atitude correta é apurarmos nossa consciência para prodígios. Aconteceu um milagre fora do comum. Posso ver que Deus atuou. Esse acontecimento inacreditável não foi obra do homem, e sim de Deus. A partir dessa compreensão, começamos a sentir a grandeza e o amor do Pai. Por isso, Meixo Sama usou a expressão sabor da fé. Enquanto não vivenciamos essas experiências milagrosas, a dedicação é apenas uma coisa monótona e com sentido de obrigação, na qual a pessoa se força a praticar os ensinamentos. É preciso desenvolver o sentimento de gostar de dedicar, e o milagre é a melhor ferramenta para isso. No outro dia, uma pessoa falava sobre os plantonistas de canalização de Jorei. Se marcar e determinar para o dedicante que venha 1, 2 vezes por semana em tal dia, a pessoa se compromete e estabelece quando virá o tempo para dedicar. Porém, se ficar no nível da obrigação, ela o fará como uma missão e mesmo que priorize essa tarefa, não irá durar muito tempo e o membro desistirá. Por que isso acontece? Porque não o fez com alegria no coração. A princípio, realmente, é necessário algum esforço, além do estabelecimento de um objetivo. Aconteça o que acontecer, em primeiro lugar, cumprirei minha tarefa. Aos poucos, na medida em que pequenos obstáculos surgem, levantar-se mais cedo, pegar condução para vir ao templo, dificuldade para estacionar, o abatimento começa a dominar o ânimo inicial e a pessoa direciona novamente seu interesse para os assuntos mundanos e abandona seu propósito de dedicar. Mas a origem desse arrefecimento foi ter iniciado sem alegria no coração, além de, na maioria das vezes, possuir a motivação de agradar ao homem e não a Deus. Se possuísse a percepção da presença do Criador ao seu lado, certamente a pessoa não desistiria e colocaria com alegria essa missão como a primordial de sua vida. Se a dedicação fosse a maior razão de felicidade na vida de alguém, como ela poderia largar esse profundo bem-estar? Uma Merritô deve sempre observar-se, fazendo de si para si esta reflexão. Quanta alegria mantenho para me dedicar? Faço por prazer ou por hábito? Participo da obra divina com minha alma e coração ou somente como um dever? Sem desenvolver esse deleite diário no caminhar espiritual, é impossível alcançar a terceira etapa de unificação com Deus. Entretanto, é preciso saber, as 3 etapas não são consecutivas como acontece nos aprendizados do mundo material. Melhor dizendo, para o início de um estágio, não é necessário finalizar o anterior.
Na escola, o estudo de um capítulo é a base para a compreensão do seguinte. No sentido espiritual, as 3 etapas podem acontecer simultaneamente, pois enquanto o adepto vai purificando suas impurezas, sua sabedoria vai despertando e ele adquire as condições de compreender as verdades profundas. Quanto mais elimina suas máculas, mais pureza mental e discernimento ele adquire. Por isso, falo que, quando entendemos um tema dos ensinamentos, conseguimos compreender mais facilmente todos os outros. A absorção de uma parte dos escritos sagrados abre o entendimento para o todo. No salmo de hoje, por exemplo, Meixo Sama fala sobre a mancha solar. É um quesito muito difícil de entendermos, porém, mesmo sem compreendê-lo, se o guardarmos em nosso coração, posteriormente começamos a perceber o seu significado. Isso acontece porque em tudo existe um Maru Nichon. Maru representa o mundo e Chon é o ponto focal. Esse ponto pode ser pequeno e aparentar insignificância, porém é o mais importante. Corresponde ao centro da força da criação, da atividade na vida. No entanto, sem que percebam, a maioria das pessoas fica apenas na periferia dos problemas e se esquece do núcleo da questão. Nessa situação, a pessoa somente se desgasta e roda em círculos sem atingir o ponto focal. Assim, é preciso compreender que o centro é o mais importante e, com esse entendimento, procurá-lo em todas as coisas. Essa é a verdade que Meixo Sama revela neste salmo. Quer ensinar aos homens tão inebriante verdade. Está no sol a alma do grande universo. Ele nos diz que o centro espiritual do universo é o Sol. Na concepção dos pesquisadores, as manchas solares existentes podem ser decorrência das altas temperaturas, mas ninguém sabe ao certo. Isso ainda é um mistério para a ciência. O mestre explica, no entanto, que essas manchas representam a alma de Deus Supremo. Desse modo, tanto nos ensinamentos como nos salmos, Meixo Sama explica pequenas partes que clareiam nossas mentes e, com isso, vamos aprofundando nossa sabedoria aos poucos, o que nos possibilita entender as outras verdades contidas nos escritos sagrados. Portanto, uma parte faz o todo. Da mesma forma, não podemos descartar as pequenas tarefas, achando que são insignificantes. Elas aparentam ser irrisórias, mas são uma parte das grandes realizações, e o todo é composto por ela. À vista disso tudo, compreendemos facilmente a real importância de entregarmos-nos a Deus. A obra divina não é o homem quem faz, ela é a realização de Deus Supremo, mas nós somos a pequena parte que empresta o corpo e alma para o todo nos utilizar. Isto é, a vontade de Deus atua por meio de nós. E a grande maravilha disso tudo é que, por meio dessa atuação, nós evoluímos. Sem isso, permanecemos eternamente apenas como humanos. Além do que, refletindo sobre as muitas experiências que passamos em nossa trilha para a evolução, vemos pelos resultados se nos entregamos completamente ou agimos por conta própria, sem considerar a força e presença de Deus. Como o Meixo Sama ensina, nosso coração deve estar sempre atento e consciente para propiciar as condições de o Pai Celestial atuar em nossa vida. Se não nos mantivermos despertos para a importância dessa entrega, facilmente nos desviaremos do nosso caminho. Obrigada. Obrigada, gente, pela presença de todos. Uma boa noite. Boa noite.